Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Neurociência com Afeto. E aqui o primeiro podcast onde a gente escuta os pais, isso mesmo, a gente dá voz ativa para os pais para que você que é médico, que é profissional, que cuida de crianças, possa entender o outro lado. Assim você com certeza vai conseguir ser mais acolhedor e mais efetivo na sua prática. E hoje, então, ao meu lado, estou aqui com o Dr. Frederico. Oi, Fred. Olá a todos que nos acompanham de casa, que satisfação tê-la aqui conosco, viu, doutora Lil? Hoje a gente tem a grande satisfação também de estar aqui com nossos amigos e convidados, Malu, Jardel, professores, pesquisadores da UFMG, pai e mãe do Chicão. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito satisfeito de ter vocês aqui conosco. É uma honra. Obrigado pelo convite, realmente, uma honra. Olha, gente, eu hoje com 3 psicólogos, hein? Então prestem bem atenção que eu estou em minoria aqui, né? Começa aí, Fred, pra gente. A gente queria, para o pessoal que nos acompanha aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, para conhecer um pouco da história de vocês, saber quem é o Chicão, vocês autorizaram aqui previamente a gente falar o nome dele, né? Para que a gente possa começar a nossa conversa. Então, o Chicão é um menino feliz, um rapazinho, na verdade, já tem 12 anos, e ele recebeu o diagnóstico, né, de transtorno do espectro do autismo quando ele tinha 23 meses. E foi um momento muito difícil, sim, mas a gente já estava, eu especialmente já estava bastante preocupada há vários meses com o desenvolvimento dele, e foi um momento em que um novo capítulo da minha vida se abriu, as coisas mudaram muito, mas foi muito importante para nós que o diagnóstico tenha vindo. Eu já estava sofrendo muito, né? Já estava muito preocupada, perdi a noite de sono, não sabia o que fazer. E também pela forma como o diagnóstico foi feito, foi a doutora Lil que fez, nunca vou esquecer. Foi muito importante também a forma, né? Porque foi uma consulta longa, né? E ao longo da consulta, você foi dizendo várias coisas sobre que iam te, né, mostrando a partir do comportamento dele, da sua interação. Você parou, brincou com ele, sentou no chão, pôs óculos. E aí chegou um determinado momento que eu liguei uma tela, porque eu queria te ouvir melhor, e ele deu muita atenção para a tela, e você me mostrou isso, como que ele estava dando mais atenção. E no final da consulta, né, depois de você dizer que ele estava dentro do espectro, você disse para mim, para nós, que ele ia ser feliz do jeito dele. E isso é uma coisa que parece banal, né? Mas que foi muito importante, que nos acompanha desde então e que marcou, né? Nos marcou muito, né, Li? Eu falo para lá. Eu acho que é importante também a gente frisar que receber um diagnóstico não é fácil, né? Claro que não. E dar um diagnóstico certamente não é fácil. Mas a importância de se ter o diagnóstico, né? Que eu sempre falo, dentro da minha história de atuação dentro da psicologia, eu já trabalhei na saúde mental, e eu sempre penso no diagnóstico como um direcionamento para a ação, né? Então, um diagnóstico serve para a gente agir numa determinada direção. Então, se a gente tiver essa direção, facilita muito para nós que somos pais, e para a criança, né? É muito melhor. Eu fico muito feliz, fico emocionada, né? Meus olhos se enchem de lágrimas aqui. É uma alegria quando a gente consegue associar a técnica à parte humana. Então, a gente conseguir ser tecnicamente adequado, se basear em evidências científicas, ser criterioso para dar o diagnóstico, até porque hoje a gente tem falado muito que o laudo é definitivo, então tem que realmente seguir critérios bem definidos e ter certeza, ter uma assertividade elevada para poder fechar o diagnóstico de TEA, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter afeto. Por isso que o nosso podcast chama Neurociência com Afeto. Então, a capacidade de se colocar no lugar daquela família é extremamente importante. Como que você pode passar o diagnóstico e dar as mãos para ir buscar o melhor para que essa criança realmente seja feliz? E é esse que é o objetivo, né? Eu queria saber, assim, ele já era acompanhado pelo pediatra. E uma das coisas que a gente tem falado muito é a importância do pediatra fazer a triagem do autismo, do pediatra orientar sobre o desenvolvimento desde o início da vida, ter a consulta pré-natal. Como é que foi com vocês?
a gente fez todo um acompanhamento, né, o pré-natal todo direitinho, uma parte na Europa, que a gente estava morando em Portugal no começo da gravidez, que era meu estágio de doutorado, sanduíche de doutorado e pós-doutorado do Jardel. Lá também o acolhimento foi muito, muito bonito, até gostoso de lembrar, assim, né? Um trabalho muito parecido com o que a gente tem aqui no SUS, então era o SUS de lá, né? E aí a gente veio para cá, já mais ou menos, né, com 6, 7 meses de gravidez, e seguimos com acompanhamento, né, desde antes, então, do Chicão nascer. E aí ele nasceu, aí a gente já estava aqui em Belo Horizonte, e aí fizemos acompanhamento com um pediatra que era uma fofura, assim, uma pessoa muito querida, muito atenciosa, mas que não me ouvia. Eu comecei a ficar preocupada, né, porque eu comecei a perceber que ele estava com um pequeno atraso de linguagem, comecei a ficar nessa dúvida, né? Que a gente tinha uma... a gente já tinha recebido, na verdade, um diagnóstico anteriormente. O Francisco tem uma surdez profunda do ouvido esquerdo. Isso a gente descobriu com 1 mês de idade, quando a gente fez o Bera. E a gente sempre, e essa dúvida sempre pairava, se não era surdez, se ele não era surdo. Realmente, apesar de que o otorrino afirmava que a audição do ouvido direito estava preservada, então, mas essa era uma... Então, já tinha uma pulga atrás da orelha e na verdade, foi se somando outras pulgas atrás da nossa orelha, das suspeitas. Porque além do pediatra, tinha o otorrino, que era pediatra também, né? E o pediatra não acompanhava, né? A gente tem a caderneta de saúde da criança, que eu adoro, assim, né? Que eu acho que é um documento muito rico. Eu tinha lido tudo no começo da gravidez, eu li toda a caderneta. Então, aquela pulguinha do autismo também, à medida que eu fui ficando preocupada, né? Foi crescendo, e eu falava com um e com o outro. Eu lembro de falar, inclusive, assim, ele faz como se ele fosse surdo. Eu lembro de dizer isso para os dois, inclusive para o otorrino. E ninguém me ouviu. Malu e Jardel, e quando vocês olham assim para trás, né, deparando com essa angústia, de fato, o que meu filho pode ter ou não, e sabendo que tem famílias aqui que nos ouvem, a gente vê que existem algumas famílias que ficam com receio de procurar um profissional, ficam com receio do diagnóstico. Olhando para trás, o que vocês podem dizer para essas famílias? De como buscar ajuda, de quando buscar ajuda? A gente sabe que o quanto antes, mas assim, ouvindo de vocês que passaram por tudo isso, como lidar com essa angústia e como buscar ajuda? O que vocês têm a dizer? Bom, o profissional de referência, né, é o pediatra, né, então realmente é quem ouve, quem acompanha mais de perto. Agora, realmente, a gente não... eu acho que é do papel do pediatra ter essa atenção, estar atento, ter uma cuidade no seu exame, na sua avaliação para esses casos, ouvir as mães e os pais, né? Mas a gente acabou indo atrás de outros profissionais, né? Então, assim, a gente sabe que existem condições socioeconômicas muito distintas, então existem pessoas que têm mais condições de procurar profissionais de diferentes áreas ou mesmo diferentes profissionais dentro da mesma área e outras pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Mas é importante que a gente tenha um esclarecimento. Eu acho que essa é a questão que a gente vê e que a gente foi atrás realmente. Eu acho que Malu tem um papel importante aí, assim, de realmente não se entregar a essa falta de informação, essa falta de clareza do que nosso filho estava passando, né? Assim, do que se tratava, né? E é triste porque todos os dias que eu tenho agenda, eu escuto ainda mães falando, eu já havia percebido, eu falei, eu não fui ouvida. Todos os dias ainda escuto isso. E eu trabalho todos os dias, viu, gente, para poder combater isso. E aí, quando as mães chegam com uma culpa gigante, porque assim, eu escutei várias vezes falar, ele é normal, você está inventando problema para ele, você é louca, você já não está entendendo que o médico falou que não tem nada, que é o tempo dele, que tem que esperar. Aí eu tenho até uma tela que eu mostro com todos esses balõezinhos, onde eu ensino, onde eu dou aulas para neuropediatras, psiquiatras, pediatras, para eles perceberem o que essas mães e esses pais escutam, entendeu? Para a gente conseguir dar voz para os pais. E vocês até falaram assim, será que é porque ele tem um déficit auditivo? Gente, quando a criança tem um déficit auditivo, ela olha mais para o rosto, ela busca mais entender a expressão facial, ela vai buscar mais a pessoa.
Então, ele tinha uma dificuldade auditiva e, ao mesmo tempo, ele tinha também um desinteresse pela face e um maior pelo objeto. Então, isso é algo que é muito aparente e que, então, o médico tem que estar atento a essa condição. Por isso que a gente fala de brincar. Então, para que vocês, pais, não desistam e possam mostrar lá na caderneta da criança, mostrar lá na cartilha do CDC, mostrar lá no MChat ou pedir, por favor, aplique o MChat no meu filho, que é o teste de triagem que deve ser aplicado aos 18 meses. Eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para as mães, né, principalmente as mães, né, os pais vão a reboque muitas vezes. Escuta seu coração. Né? Não escute isso que você está com vontade de escutar. Escuta o que o seu coração está dizendo, porque o meu coração já dizia que eu tinha que investigar melhor. E lute por essa investigação, né? Vai atrás, né? Se você não tem um especialista disponível, brigue por ele, né? Então a gente se una, né, a outras mães, busque informação de qualidade, associações, ONGs sérias, né, que trabalham com autismo, que possam te ajudar a encontrar esse especialista, alguém que realmente, né, vai conseguir te ouvir. Acho que nesse primeiro momento, né, a informação de qualidade, a informação científica, de fato é um norteador. A gente vê que existem algumas famílias que não têm acesso, né, a profissionais de qualidade, mas existe muita informação. Então isso de fato é importante. Agora, buscar informação que seja baseada em evidência. Porque também o que tem acontecido hoje é uma divulgação, assim, que alastra de informações que as pessoas querem ouvir, não é? E não, na verdade, informações científicas. Então, primeiro, muitas pessoas que vocês falaram, né? Muitas pessoas vão ter medo, claro que tem medo, né, Jardel, né, Malu? Sim. Você tem medo de falar assim, gente, meu filho parece que tem alguma coisa que está diferente. E quando passa esse pensamento, gente, será que meu filho pode ter autismo? Isso realmente desencadeia, né, nos pais muita insegurança, muita ansiedade, muita sensação de incerteza em relação ao futuro. Então é natural esse medo, é natural essa insegurança. Só que essa insegurança não pode ser um freio para a ação. Isso que eu acho que é importante. Eu acho que tem uma questão, eu acho que é uma reação comum nossa de tentar evitar, né, de tentar minimizar para que não tomar contato, não receber isso com a sua carga, com todo o seu peso, que é realmente difícil, mas ao mesmo tempo tem uma série de recursos e etc, né? Então eu acho que a gente precisa estar atentos e atentas ao que o nosso filho está apresentando e como que a gente pode buscar ajuda, né, e tal, buscar ajuda profissional, buscar ajuda você falou de informação, né, Lil? Eu acho que existe uma série de espaços que ajudam a referenciar, como é o caso das associações, como é o caso de canais como esse, como é o caso do LID, o laboratório do Praia. Do Praia, né? Então, assim, são espaços que você pode ter uma orientação de que tipo de informação que tem essa validade, né? E aí aqui a gente até pede para que as pessoas divulguem, porque, infelizmente, o que mais é divulgado é aquilo que não tem tanta evidência. E o que, quando a gente fala de canais sérios, de materiais sérios, às vezes eles não ganham tanta notoriedade popular. Então, a gente pede para que as pessoas possam divulgar e a gente está aqui diante de pessoas, somos quatro especialistas em autismo. Vocês são pais, mas são também especialistas em autismo. Inclusive, eu queria que vocês falassem também, assim, do quanto que vocês transformaram, que eu acho, assim, extremamente admirável, o quanto que vocês transformaram essa insegurança, essa ansiedade, essa dor em ação, e não só para o seu filho, mas em ação para várias outras crianças. Então, eu queria que vocês, porque assim, para mim isso é louvável. Eu admiro demais vocês, eu tenho uma gratidão imensa pelo trabalho que vocês fazem, né? Então, assim, nós estamos juntos há muitos anos, mas eu queria que vocês falassem como que foi esse processo de transformar mesmo essa dor em ação, em ações de bem. No primeiro momento, né, a gente sofre muito, não tem, e depois em vários outros momentos, mas não tem. No primeiro momento, então, foi de um luto, né, porque você tem que lidar com o fato de que o seu filho não é o filho ideal, mas é o filho que você ama, né. Então, eu fui
tentando, né, elaborar esse sofrimento e comecei a buscar informação. E descobri isso que a gente está falando aqui agora, que tem um monte de coisa perigosa, que tem um monte de charlatanismo, um monte de pseudociência. A gente até caiu em algum. Pensa bem, né, que nós somos pesquisadores. E a gente chegou a fazer coisas que hoje eu me arrependo, coisas muito pouco invasivas ou não. Pouco invasivas, não tem nada que não seja invasivo, né? Porque fazer uma dieta, por exemplo, não deixa de ser invasivo de alguma forma, porque a gente foi deixando de fazer programas sociais que a gente podia ter feito, porque a gente estava fazendo aquela orientação ali. Então, depois que eu consegui organizar melhor, né? Não fui eu não, viu, não, gente? Claro que não. Deixa eu falar. Tem critérios para orientar dietas, não né, foi Malu? você, não foi você. Foi charlatanismo. A gente caiu. E a gente caiu. Porque a gente foi sendo levado por esse discurso fácil, que é o discurso que vende, né? O discurso da cura, né? De alguma forma aquilo estava ali. E aí eu percebi que na nossa universidade, que é uma das mais importantes do país, a gente não estava formando, no curso de psicologia, né, psicólogos de fato que sabiam, que poderiam saber o que fazer. E eu queria que as outras crianças tivessem acesso aos profissionais que eu tinha procurado e encontrado. Então, eu queria formar profissionais, né, tão bons quanto os que eu busquei. E não era isso que estava acontecendo ainda, né? Então, eu fui tentando trazer para dentro do curso de psicologia, inicialmente, o que eu estava estudando, que eu tinha estudado muito, quebrando meus próprios preconceitos também com relação a algumas perspectivas dentro da psicologia, que quando me disseram que eu tinha que, né, que a análise aplicada do comportamento seria uma boa estratégia, eu fiquei bravíssima, né? Que é o ABA, né? ABA, né? Pro povo aí. Porque quando eu estudei lá, muitos anos atrás, nos anos 90, que eu estudei análise aplicada do comportamento, eu detestei, mas a ciência avançou muito, e hoje o que se faz dentro do ABA é humano, é cuidadoso, é respeitoso. E aí eu fui procurando também, dentro da universidade, outras, né, colegas que trabalhavam seriamente com autismo, para a gente criar um trabalho conjunto, transformador, né? E aí a gente montou a pós-graduação. Primeiro a gente dava umas aulas, eu baixava lá na Federal, era tipo assim, olha, pode vir aqui no meio da tarde, assim, né, fecha tudo, e vem aqui de tarde para dar uma aula para a turma, né? Foi muito legal. Várias vezes. A gente foi engatinhando até conseguir, aí contei da pós, do praia, da pós, né? E aí a gente montou esse grupo, né? E ali eu estava desde o começo, que construímos o curso, que é um curso muito bonito, que é a pós-graduação, que é transdisciplinar, né? Em autismo. E depois eu fui montando também um projeto de extensão grande, que é com a Ana Amélia Cardoso, que é uma professora da terapia ocupacional, que busca, né, gerar condições de acessibilidade para experiências das famílias com autismo aqui em Belo Horizonte. Estão em atividades culturais várias, que eu considero muito importante, não só o direito à saúde e educação, mas o direito à cultura também, né? E fazer capacitações também. Dentro do Praia, a gente também já fez a Liubiana despencar várias vezes. Mais de uma vez para a gente fazer essas formações. Fred já foi lá no Praia, né, Fred? Já também. Bom, de minha parte foi trazer justamente a temática para dentro das minhas disciplinas. Mas eu, assim, confesso realmente que eu tento escapar do autismo. E aí dentro mas é inevitável, é incontornável. Você assim, tenta escapar, mas ele não tenta escapar não, de você, ele não tem né? jeito, né? E aí, na verdade, o que eu tenho feito realmente é tentado trazer a temática dentro do que eu trabalho, que é arte e educação, né? Então, eu trabalho no curso de pedagogia, na Faculdade de Educação da UFMG, com o curso de pedagogia, o curso de dança. Então, eu tento trazer e deixar os estudantes atentos a essa questão do autismo, apesar de que eles têm disciplinas específicas sobre isso, mas dentro da perspectiva da educação, da arte e educação, né? É porque é bonita essa coisa da sensibilidade da arte, né, assim, dentro, porque eu, por exemplo, eu sou muito da ciência, mas eu adoro dançar, eu adoro ouvir música, e quando a gente consegue entender um pouco da arte, você olha para cada criança, para cada pessoa, inclusive porque é um espectro, e você consegue entender quem é aquele indivíduo. Então, essa busca de que o autista é igual, que tem que preencher aquilo, que tem que ser daquele jeito para ser autista, não é assim, porque eles são pessoas. São crianças e são pessoas. E quando a gente tem essa sensibilidade, e quando a gente está falando de treinar
os profissionais, a gente precisa que esses profissionais, então, tenham essa sensibilidade para perceber quem é aquela pessoa ali. E, inclusive, perceber não só as dificuldades e os atrasos, mas também os dons. Porque esses dons provavelmente serão o que vão até possibilitar algum trabalho, algum sucesso profissional no futuro, né? E felicidade, né? E a Assim, felicidade, porque, né? porque quando ele faz o que ele gosta, ele vai ser feliz. O importante que a gente falou lá desde o início era ele ser feliz, né? E porque é uma questão, assim, eu tava, duas questões aí, uma do que a gente estava falando anteriormente, que diz respeito a uma certa imagem, talvez que ainda exista do autismo como uma doença grave, né, e que é degenerativa e que vai ser um adulto que não vai ter capacidade de fazer nada. Isso é uma imagem de autistas institucionalizados nos anos 50, 60, que o cinema explorou em algum momento, e era uma realidade que não existe mais, hoje não é, mas essa é a realidade, né? E outra questão é entender que a criança, o jovem, a pessoa autista, ela tem engajamento com o mundo, ela se engaja no mundo, só que não da mesma forma como a gente, ela se conecta com o mundo, ela faz coisas, ela gosta e se interessa por atividades, por práticas. Acho que é bem interessante assim, o que a gente está discutindo, porque muito cedo você precisa agir rápido. A família está fragilizada e fica aí diante de um rol de charlatanismo, de práticas baseadas em evidência, só que ainda assim, no meio disso tudo, escolhendo as melhores práticas, a gente tem que compreender também que, além de estimular a criança, a gente precisa ver a maneira com que, do jeito dela, ela se encaixa no mundo, então, os seus talentos. Não é um papel fácil para todo mundo no final das contas, né? Porque assim, existe um limite aí entre estimular e a gente também aprender o que é próprio do autismo. E aí eu queria saber assim, o Chicão hoje, como é que tá? O que vocês sentem em relação a toda essa jornada? O que ele avançou? O que são desafios? O que vocês já superaram no sentido de desafios superados? E o que ainda barreiras a serem? A gente sabe do preconceito, né, imenso que existe ainda hoje. Eu acho que assim, não só a pessoa autista, mas a família, os pais de pessoas autistas também sofrem preconceito, e a gente precisa falar sobre isso, né? Como que tá hoje? Nós vamos ter mais 3 horas? Acho que tem uma imagem que a Maria Luísa usa bastante, que é que a ficha do autismo ela não cai, ela quica. E outra que a gente também fala bastante é que cuidar de uma criança autista, cuidar de um filho autista não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, assim, é a longa distância, né? Então, o que a gente vive hoje é isso, assim, a gente está num momento específico do desenvolvimento do Francisco, que é a pré-adolescência, e é uma pós-pandemia pré-adolescência, né? Então, assim, o que nos traz uma série de novos desafios que a gente não conhecia e que a gente está tomando contato agora, né? E que são muitos, né? Então, acho que é importante entender o caso do Chicão, né? Então, é uma criança com autismo e várias outras condições coexistentes. Então, ele tem apraxia de fala, ele tem distúrbio de sono, que é uma coisa que é enlouquecedora, que eu achei que eu não ia aguentar, né? Foram 6 anos sem dormir, até que a gente realmente entrou com uma medicação, porque já estava insustentável, né? E ele tem transtorno de processamento sensorial, então é um caso bastante complexo. Mas é um menino que foi se desenvolvendo dentro do potencial dele, né? Ele é um autista não oralizado, a gente entrou com comunicação alternativa, que foi muito bom, mas eu acho que a gente demorou para entrar, poderíamos ter entrado mais cedo ainda do que entramos, e foi um bom recurso, tanto para a comunicação quanto para o processo de alfabetização. Então, pensem, né? É um autista nível 3 de suporte, que é alfabetizado, que lê e consegue procurar os interesses dele a partir do mundo que se abriu pelo letramento. Então, ele mesmo entra no Google e fica fazendo pesquisas sobre os animais marinhos, né? É uma coisa muito bonita de ver, assim, a baleia, beluga, sei lá o que ele vai indo, assim. Isso é muito bonito, né? Que é uma porta de potência, de pontos fortes aí que ele tem. Mas após pandemia, a entrada na pré-adolescência,
trouxe pra gente desafios muito grandes, que eu não imaginei que eu ia viver, justamente porque a gente, né, começou cedo, a gente fez um tanto de coisa, porque ele começou a ter alguns comportamentos mais disruptivos. E foi assim, ele começou a ter né, esses comportamentos, e ele foi ficando bravo, tem a ver também com uma vivência muito difícil na escola, com uma professora específica que foi muito infeliz, né, da uma pessoa que está na função errada mesmo, enfim. E ele estava muito infeliz na escola, e ele começou a se bater, a bater na gente, e é muito perigoso a gente resumir tudo ao autismo também. Porque aí eu pedi socorro para a Lil, e ele estava com uma sinusite. E a gente não estava vendo aquilo, ele não conseguia explicar, porque ele até consegue apontar a dor, né, e dizer quando está doendo, garganta, ouvido, mas a sinusite ela é uma coisa difusa, confusa. Né? Ela é mais difusa. E eu achei, foi desesperador, porque eu não sabia o que fazer, né, e aí, ainda bem que vocês nos acolheram mais uma vez, né, foi muito importante, porque a gente conseguiu rever tudo que a gente estava fazendo, porque a primeira conduta nossa foi tipo assim, isso aqui tá querendo chamar atenção, né? E não era nada disso, assim. Mas, enfim, aí a pré-adolescência, ela traz novos desafios, e eles são grandes, eles são novos. E eu acho que a gente muitas vezes, a gente foca demais no autismo em alguns momentos, e a gente esquece que é uma criança que está se desenvolvendo, entendeu? De uma maneira atípica, né? Mas em termos de forma de se comunicar, mas de uma maneira também típica em termos de algumas vivências corporais que um pré-adolescente está vivendo. Então, o corpo está mudando, está começando a criar pelos e tal. Então, assim, a gente conseguir lidar com isso demanda também um desenvolvimento nosso. A gente também tem que se desenvolver para conseguir lidar com essas transformações, né, dos nossos filhos. Então, o que a gente está aprendendo aqui com vocês, e que a gente tem que ter esse olhar dos pais, e que tem na ciência hoje, é como que o autista vai mudando ao longo da vida, e que as necessidades vão se modificando, e ele precisa de um acompanhamento. Então, lá no início, era uma criança que tinha uma dificuldade auditiva, mas era unilateral, e aí que era uma criança que tinha outros critérios que preencheram, então, o diagnóstico do TEA, e a família que estava buscando e que não tinha suporte, e que ouviu falar que não era para se preocupar, mas que pelo coração deles, eles buscaram e conseguiram chegar ao diagnóstico. Um diagnóstico que, graças a Deus, foi dado com acolhimento e buscando a felicidade, mas uma busca de pessoas que são cientistas, por evidências científicas, por tratamento, pessoas que amam tanto, que não medem esforços para buscar o melhor e que viajam para onde quer que seja para conseguir o tratamento. Então, essa é a história do Chicão. Então, mesmo com toda a intervenção de extrema qualidade, pelo nível de diferença do cérebro dele, ele não conseguiu alcançar um nível verbal. Não foi falta de tratamento, não foi falta de intervenção a tempo. De intensidade, de horas, não foi falta de qualidade dos profissionais, não foi. No caso dele. Então, a gente também até arrepio, porque hoje é muito vendido isso, né? E eles até falaram aqui do charlatanismo, mesmo eles que são pessoas científicas, então é vendido muito essa questão de que se você fizer assim, você vai alcançar isso, e não é assim, depende da arquitetura do cérebro de cada um. A gente vai alcançar a felicidade se a gente respeitar esse indivíduo e a gente entender que ele vai mudando. E que quando ele entra na adolescência, ele vai ter hormônio da adolescência, ele vai ficar diferente, e que ele vai adoecer e não vai conseguir, porque as pessoas veem só o autismo. Ele está agressivo, é medicação, então vamos medicar. Mas espera aí, está agressivo, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa na escola? Mudou alguma coisa com o amiguinho? Ele está com alguma febre? Ele está com secreção? Ele gripou? Ele tomou alguma vacina? O que está acontecendo com essa criança? Né? Ele viajou? Como é que está o apartamento? Tem algum barulho novo? Tinha um galo, né, que tocava de madrugada, lembrei que agora, de um galo que cantava de madrugada, ele acordava, e a gente colocou janela anti-ruído no quarto. Então, tem várias histórias que é uma família que batalha, e a gente entender isso, que é uma criança, é um adolescente, é um pré-adolescente hoje, que vai ter sinusite, que vai ter dor de cabeça, que vai ter dor no ouvido, e que às vezes não vai conseguir se comunicar, que às vezes vai ter um comprometimento gastrointestinal, né? A gente está aí vivendo Covid, influenza, dengue, e como é que eles vão se manifestar? Então, para que você, que é médico,
por favor, olhe tudo nessa criança, olhe tudo nesse adolescente. Você que é clínico, olhe para o adulto, porque ele pode estar com alguma questão orgânica que, se você não cuidar e der um remédio, não vai resolver. Um remédio só para um antipsicótico não vai resolver a parte clínica. Então, entender, e aí depois ele vai crescer, ainda vão vir novas, ainda vai entrar na adolescência, que ainda vem algo mais, ainda os hormônios modificam mais, né? E a gente foi criando outros arranjos, né? Então, a gente mudou desse apartamento, né, para uma casa. Eu nem gosto de casa, né? Eu gosto de apartamento, não gosto de insetos, não sei para quê, mas fomos para uma casa. E isso trouxe realmente uma acomodação muito maior para ele, porque ele ficou com mais espaços, né? Mas é um pré-adolescente, não quer mais fazer atividade comigo, ele fazia um monte de coisa, eu fazia um monte de coisa com ele sempre. Mas quer sair para ir no teatro, quer sair para passear. Mudamos as atividades, eu fazia as atividades de estimulação com ele, ali dentro, um monte de coisa, circuito, um monte de quebra-cabeça, carimbo, é assim, né? Ele gostava de uma coisa, eu ia atrás de 1000 daquilo ali. E hoje a gente tem que adaptar também os nossos programas, né? E pensar assim, quais são os programas, quais são as atividades que vão ser boas para ele e para a família. Então, tentar achar, né, alguma coisa que... Então, a gente está descobrindo, passear no zoológico, né, que foi uma coisa... Ir ao teatro é uma coisa, ir ao cinema é uma coisa que a gente faz sempre, apesar dele ficar 20 minutos, 30 minutos, e a gente vai... Não, tem hora que ele fica mais. Às vezes mais. Ele ficou um tempo, ficou até o final aquele dia. Ele ficou até o final. Assistiu a peça inteira. E a gente procura também estar junto de pessoas que entendem a gente, né? Então, quando a gente vai fazer esses programas, a gente chama vocês, por exemplo, né, e outras famílias com quem eu fico à vontade, né? Que vão entender que, olha, o melhor é eu sentar aqui na ponta, porque se eu precisar sair, eu saio antes de acabar. Que vão entender que ele vai ficar em pé, que ele vai fazer as estereotipias dele, né? Que ele vai abraçar, né, Fred? Às vezes, excessivamente. Então, dá beijo na cabecinha, né? Bonitinho demais. Escutando a história aqui, né, que a gente já conhece de perto, mas aqui passeando por ela junto com vocês, me chama muito a atenção o número de desafios que se tem, né, ao cuidar de um filho, educar ao longo da vida. E quando esse filho é autista, os desafios de fato são maiores. Claro que a gente não coloca tudo na conta do autismo, tem coisas que são próprias de cuidar de um filho, mas a gente tem desafios específicos. As famílias que a gente acompanha, a gente vê algumas famílias que o pessoal pira, que o pessoal abandona, que o pessoal adoece, e outras vezes se elevam, outras vezes procuram forças onde não se tem. E o que a gente vê é que quando essas famílias encontram rede de apoio, profissionais, né, com embasamento científico e com humanidade, acho que de mãos dadas o caminho ele vai se tornando um pouco mais tolerável, possível. Então, assim, vocês estão aqui destacando o quanto que essas pessoas fazem, um profissional faz diferença na vida, uma pessoa, um companheiro faz diferença na vida. Então, o que eu gostaria que vocês deixassem aqui para a gente finalizar é assim... Nós estamos juntos, viu, nessa caminhada. O filho é de vocês, mas a gente o acolhe no coração, isso é verdade, como acolhe vocês também. Vocês têm o nosso abraço, nosso carinho, aqui também um compromisso para que a gente tenha um tempinho a mais ao lado de vocês. Mas assim, a gente aprende muito com vocês, a gente tem um carinho com o Chicão, mas eu queria que vocês deixassem algum recado, tanto para as famílias quanto para os profissionais, assim, o que de fato é importante a gente ter, né, do lado de uma família, para que a gente continue a seguir o caminho, para que o nosso filho se desenvolva, né, que afinal de contas, claro que o protagonismo é dos pais, mas a gente sempre precisa de alguém por perto com neurociência e afeto. Primeiro, queria registrar publicamente minha gratidão de ter vocês perto da gente, né? A gente é muito privilegiado em vários aspectos que eu reconheço, né? E aí, então, eu penso assim, para outras mães, né? Principalmente. Para os médicos, primeiro. Vamos para os pediatras. Vocês veem todas as crianças. Não deixem passar, né? A gente perdeu mais de 6 meses, que eu já estava falando, né? De um período que era precioso. Eu amo meu filho do jeito que ele é e não queria nenhum outro filho, né? Mas eu fico pensando que outros recursos a gente poderia ter ajudado ele a construir, sendo ele quem ele é, né? Sendo autista. Então, isso é muito importante, né? Que a gente não deixe passar.
é um período rico, né, precioso. Para as mães, né, principalmente, para os pais também. Para os pais, fiquem. As mães, busquem uma aldeia, né, busquem construir. Tem essa máxima, né, esse ditado que diz, é preciso uma aldeia para criar uma criança. No caso dos autistas, isso é a mais pura verdade. Eu fico falando com o Jardel que a gente tinha que separar, mas eu sou apaixonada com ele. Mas porque seria muito bom se a gente tivesse mais 2 pais juntos, entendeu? Mas não vai ter jeito, não vai ter que ser nós mesmo. Mas assim, é preciso não estar só. Então, busque construir sua aldeia, conviva, traz para perto de você a sua família, porque a tia da criança, a avó da criança só vai saber te ajudar se conviver com ela. Não tem outro jeito, é preciso convivência, né? Então, acho que essa aldeia ela é muito importante. E guarde energia, se você está chegando agora no universo do autismo, é um momento muito difícil, né? Esse momento que a gente chora e estuda e vai procurando o que fazer. Mas guarda energia, né? Não existe também, deu 5 anos de idade, fechou a janela de oportunidade, nada mais vai acontecer. O autismo vai te acompanhar, né? Ele é parte do seu filho a vida toda, outros desafios vão vir. Cuide de você, é uma bobagem falar isso, porque você não vai ouvir, como eu não ouvia, né? Mas a gente vai adoecendo, né? Não é só um grupo assim, um grupo dá conta, o outro grupo vai adoecer. Nós adoecemos e fomos nos reconstruindo nesse processo várias vezes, né? Então é preciso pensar para mais do que a maratona, né? É a vida inteira. Então, e não esteja só, né? Busque outras mães, né? Mães atípicas, crianças, conviva, coloque seu filho para conviver com outras crianças típicas e atípicas, né? Porque a amizade é muito importante para todos nós. E, bom, vou falar também primeiro para os pediatras, que é da prática já do ofício de vocês trabalhar com uma medicina que não está preocupada apenas em medicar, né? Então, acho que isso é muito importante ter claro que a atuação com crianças atípicas, com crianças autistas, também vai para além da sua possibilidade ou não de dar um remédio para isso, né? Você pode ser um importante aliado nas orientações dessas famílias, né? Um importante aliado no encaminhamento para terapias, para estimulação. Então, tem um papel muito importante, como a Malu falou, vocês veem todas as crianças, né? Então, tem um papel muito importante aí que pode ser exercido, né? E eu vou falar para os pais também, fiquem, né? Mas, sobretudo, da ideia de parceria, de corresponsabilidade, né? Existe uma corresponsabilidade aí que tem que ser exercida de uma maneira profunda, né? Com dedicação, né? Entender que a vida, o nascimento de uma criança atípica, o diagnóstico, né? É a vida te apresentando um desafio que é incontornável. Você vai ter esse desafio. E você tem que encarar, né, da melhor forma possível, se readaptando, se redesenhando sua vida, né? Vai dar conta disso de uma maneira também alegre, uma maneira também que te traga felicidade, né? E também a recomendação de cuidado, de autocuidado. A gente tem que se cuidar, porque é preciso cuidar dos cuidadores, né? Nós somos os cuidadores, né? Então a gente tem que se cuidar. Olha, eu estou aqui emocionada porque acredito muito, eu sou professora aí, né? Por isso que eu trabalho nisso todos os dias. Acredito muito que a gente tem que assumir esse papel de aprender para a gente oferecer o melhor. Isso não é algo extra, isso é uma obrigação. É obrigação de todos os profissionais que cuidam de crianças, de pessoas, realmente ter domínio. E esses médicos que às vezes a gente escuta falando aqui, alguns foram excelentes e conseguiram ser extremamente assertivos e outros não, muitas vezes eles não foram assertivos pela falta de conhecimento, porque a neurociência ela vem cada vez desvendando novas informações. Então o convite a gente tem que ter essa responsabilidade em estudar todos os dias, aprender. Não é um favor, eu estou aqui, eu aprendo muito com os meus pacientes. Eu tenho uma gratidão eterna
ao meu Chicão, a Malu, ao Jardel. Então, e esse momento aqui é um aprendizado, então não é assim, eu estou fazendo um favor, não, a gente está aprendendo, é desafiador para a gente também como profissional, é desafiador para a gente entender e dar o diagnóstico, e acompanhar e tentar observar, e muitos médicos me perguntam assim, mas como que eu vou aproximar se às vezes a criança é agressiva, como que eu vou aproximar se ela não deixa tocar? Conecte-se com a criança, de coração. Tenha tranquilidade e se conecte, porque tudo vai dar certo, tá? Se você tiver essa conexão. Coloque o amor à frente, o desejo, porque eu acho que eles têm uma hipersensibilidade, inclusive a essa questão do desejo genuíno que a gente tem de cuidar deles. Então, isso é muito bonito. E são pessoas como todas as outras pessoas. E o Chicão, hoje, ele é feliz. Tá? Ele alcançou isso ele não alcançou. Assim como eu, assim como todos nós, a gente não vai alcançar todos os nossos objetivos, mas o importante é a gente ser feliz e a gente continuar juntos traçando esse caminho. Muito obrigada, Malu, de coração, né? Eu fico emocionada mesmo, tá? Com as suas palavras, com a sua história. O quanto que você é batalhador e o quanto que você dá força para outras famílias e outras mães. Obrigada, Jardel, por vários momentos desesperadores, né? Que a gente chegava e tipo assim, eu vou jogar essa médica da janela, se eu não resolver meu problema agora. E acolho toda a sua angústia, sua tristeza, seu cansaço, e orgulho também de que você tenha transformado isso tudo hoje em ações, e muito bonito, e o resultado é o amor do filho de vocês, e obrigada, Fred, por estar junto aí nessa caminhada, nessa trajetória, e a gente estar lutando juntos. Que vocês possam divulgar, né, Fred? Conta aí. Muito obrigada, gente. Não, só tenho a agradecer, obrigado de coração, viu, de vocês terem vindo, de ter aberto o coração aqui conosco mais uma vez. A gente lê muita coisa, né, sobre autismo, mas quando a gente ouve pessoas que estão ali no dia a dia, as lições elas são mais profundas, elas são para sempre, tocam num lugar que a gente nunca mais esquece, e só agradecer. Agradeço demais da conta, vocês dois. É isso, tá bom? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Então, por favor, divulguem, compartilhem, e que as pessoas que tiverem o coração tocável realmente vão se sentir tocadas, aquelas que têm filhos autistas, aquelas que não têm, então que a gente consiga construir uma sociedade mais humana, mais amorosa e mais igualitária, viu? Até o próximo Neurociência com Afeto. Tchau, tchau.